comecei o judô com 5 anos de idade, no colégio mesmo. Eu via, desde pequena eu ficava assistindo os maiores treinando. Na verdade eu fazia balé antes de conhecer o judô e sempre nos intervalos da aula eu ia lá dar uma espiada e acabei gostando e trocando pro judô. Comecei em 2010, comecei com 11 anos. Depois de 6 anos, estou classificando para a Olimpíada, acho que não é uma coisa que a gente esperava. A Comesc sempre me deu muito apoio, sempre me ajudou muito. Querendo ou não, foi complicado e de fase a fase, muitas amizades no meio do caminho. Quando eu fui embora para São Paulo, eu tinha 16 anos, eu não esperava que minha carreira, eu não esperava ter uma carreira no basquete. Na verdade, eu queria ir para São Paulo para me formar, para ter os estudos custeados pelo meu time e me formar e voltar para Curitiba. Só que as coisas começaram a acontecer tão rápido para mim, eu comecei a ser reconhecido, a ganhar um salário, fui na Seleção Brasileira Juvenil, depois na Seleção Brasileira Adulta. Daí eu pensei, cara, eu jogo basquete, é uma coisa que eu gosto de fazer, me divirto e ainda ganho para isso. Eu vou jogar basquete o resto da vida. Comecei a nadar aqui, ainda não tinha ideia que era ter uma carreira esportiva, não imaginava nada, nadava realmente para a saúde, né? Então, comecei com 5 anos de idade a nadar aqui, com 11 anos eu parti para, vamos dizer, o profissional, né? Então, treinar todo dia, aquela rotina toda maluca de treinamentos que a gente tem até hoje. Eu era um jovenzinho, jogava bola, né? Criança, aquela coisa de criança, você joga bola, se você não joga bola, tá fora, né? Então, eu jogava bola e comecei a nadar, comecei a curtir bastante o esporte. E quando eu ganhei minha primeira medalha, eu optei que eu queria ser realmente um atleta de natação. Eu tava vendo as Olimpíadas de 2012 que tava passando, aí tava passando bem no nado. Aí eu, tá, vamos ver. E tava com a minha mãe. Aí eu vi, nossa, eu me apaixonei pelo esporte, achei muito bonito. A Gi e eu, a gente tava lá nas férias, lá em Guaratuba. Daí ela viu na televisão que o nado sincronizado nas Olimpíadas de 2012. Daí ela falou, mãe, vamos fazer. Eu pedi pra minha mãe pesquisar onde é que tinha nado sincronizado aqui em Curitiba. Aí ela achou na UTF, onde a gente faz hoje, na UTF-PR, e eu continuo lá até hoje. Faz 4 anos, comecei em 2012. A partir do momento que eu fui evoluindo na natação, ganhei o primeiro campeonato brasileiro, eu já comecei a sonhar alto. Então a gente começa a pensar grande para a seleção brasileira, que a seleção brasileira de categoria na época era o auge, né, do garoto que eu era. E depois eu fui evoluindo, seleção brasileira absoluta, seleção pan-americana, seleção olímpica, e hoje eu vou estar indo para a minha segunda Olimpíada. Então acho que o sonho de todo atleta é você chegar a um título olímpico, na realidade, uma experiência olímpica, né? Teve um momento na minha carreira, quando eu era nessa transição de sub-13 para sub-15. Eu comecei a participar de campeonatos estaduais e eu sempre batia na trave. Até que um dia eu ganhei um paranaense no sub-15. E eu fui pro brasileiro e eu perdi a primeira luta. Eu achei aquilo, putz, mas eu treino tanto para chegar no campeonato e perder a primeira luta, campeonato brasileiro. E eu acho que foi quando eu perdi essa luta que deu aquele choque de realidade, sabe? Falei, não, eu acho que eu preciso treinar porque eu preciso conseguir isso pra mim, entendeu? Hoje, meu maior sonho como atleta é uma Olimpíada. Meu foco agora é 2020.
Eu penso assim, quando comecei a esgrima, eu olhei assim e falei, nossa, por que a gente é assim? Por que nos outros esportes a gente jogaria com tais atletas de tal país e não teria medo? Na esgrima a gente tem medo de atletas de outros países, só pela bandeira deles. Tem muitos países como Estônia, Letônia, que são muito fortes na esgrima, muito fortes mesmo, tem medalhas que a gente nunca teve e sei lá quando vai ter. Né? E eu, olhando isso, eu falei, não, tem coisa errada. Né? A gente consegue conquistar isso, entendeu? Basta a gente querer mesmo. Então eu pensei, vou batalhar, vou tentar mostrar para todo mundo que é possível. Eu penso em chegar lá, mas não só por mim, mas chegar para mostrar para as outras pessoas que vão vir atrás. Porque eu sei que eu vou chegar, talvez eu chegue longe, mas o que eu quero é que outra pessoa chegue mais longe de mim. Pessoalmente, né, meu maior momento foi junto com a Olimpíada de Seul, que na verdade eu estava para ser escolhido para jogar na NBA, né? Então eu acho que tem muito a ver com a motivação do momento, né? Eu estava muito motivado, né? E por isso eu acho que eu desempenhei um papel tão bom na seleção naquele ano de 88, né? Porque a motivação é tudo no esporte. Então a motivação falou mais alto, estava empolgado e tive uma participação muito grande, né, nesse ano na seleção brasileira. Eu quero ir para João Pessoa e para o Uruguai, mas em João Pessoa eu tô pretendendo tirar em primeiro lugar no dueto. A meta esse ano é ser a melhor no infantil de novo, porque ano passado eu não fui e eu quero tentar ser de novo esse ano. Falavam para mim que eu tinha chance de chegar à seleção brasileira e eu não acreditava. É muito interessante você poder, é interessante o orgulho, né, na realidade, você poder estar levando as cores do país mundo afora. Representar o Brasil, eu acho que é o sonho de qualquer atleta. Eu queria entrar nas Olimpíadas, né? Daí, se for no Brasil, vai ser melhor ainda, porque a gente já tá em casa. Se eu fosse para as Olimpíadas, já no avião eu ia estar desesperada. Tipo, eu tô indo para as Olimpíadas. Poxa, você poder levar as cores do país, levar um pouco de alegria para o nosso povo, que acho que é o que a gente precisa no momento, né? O brasileiro é um povo sofrido, é um povo batalhador, então acho que você poder estar levando a honra de fazer eles fazerem parte do nosso esporte também, vivenciar, torcer, curtir aquele momento ali é uma coisa muito especial, né? E é isso que faz toda a diferença na hora do grande resultado para nós atletas. Todo mundo fala, te vejo nas Olimpíadas de 2020, deu. Só que lá a gente não vai conseguir porque a gente não tem idade. Eu, pelo menos, a Gi vai se conseguir passar. Quando você está na seleção de base, ir para um campeonato internacional é inexplicável. Assim. Você poder ganhar um campeonato brasileiro e chegar no pódio e ouvir o hino do Brasil é inexplicável. Nunca pensei que eu fosse jogar Jogos Olímpicos. Ainda mais 2, como eu fui, né? Eu acho que defender a bandeira do Brasil no Brasil deve ser uma honra para qualquer atleta. E tá lá nas Olimpíadas aqui no Rio e conseguir disputar uma medalha para o país deve ser uma sensação única, assim. Claro, tem aquela questão de responsabilidade, tem uma pressão enorme em cima de você, mas você sabe que se você ganhar ou perder, o país inteiro vai estar lá para te abraçar. Eu acho que a partir de agora, cada criança que viu isso, viu essa Olimpíada, olhou cada esporte, né? Acho que tenho certeza que quando for uma educação física, quando for escolher o que fazer, vai escolher diferente. Não vai pensar só em futebol, né? E eu acho que isso vai mudar muita coisa aqui no Brasil. Infelizmente, o Brasil, nossa política esportiva é muito ruim, né? A gente não tem um trabalho de base, e esse trabalho de base tem que ser feito na escola. E a gente não faz isso, né? A educação física, desde 1980, na década de 80, mudou o foco, né? Antigamente a gente tinha a educação física, ela ensinava o esporte para a criança. Hoje em dia não, né? É um modelo mais crítico, reflexivo. Então a criança faz atividade física não para aprender o esporte, se tornar, né, um jogador, um atleta. Então eles educam através do esporte. Primeiro a gente tem que começar a dar valor para as coisas que realmente importam. Então, educação, saúde, o esporte vem lá atrás, né? Então, toda a questão da cultural, tudo isso vem
isso vem antes que o esporte, isso eu tenho noção disso. Né, a gente eu estudei bastante, estudei minha vida inteira, então tenho bastante noção do que acontece nessa questão de crise econômica. E hoje a gente está passando por um momento delicado, onde basicamente uma medalha na Olimpíada define o resto da carreira do atleta. Né? Então vai acabar o apoio, a gente sabe disso, mas até o presente momento a gente tem conseguido fazer toda a preparação olímpica, né? Preparação para os outros campeonatos que houveram no ano passado também, Pan-Americano, Mundial. Então toda a preparação foi feita legal. Agora daqui para frente a gente está, vamos dizer assim, a gente não sabe se vai apagar a luz, né? Acho que é o esperado, ou se vai ter alguma coisa que vai continuar pela frente. Eu acho que o investimento tem que ser nessa base, né? No esporte escolar, né? Que é grande, onde tem o maior número de crianças. Hoje, o patrocínio é fundamental na carreira de um atleta, porque é muito custo, é muita viagem, é muita coisa para bancar, às vezes preços absurdos, e uma pessoa sozinha não consegue bancar isso, sabe? Se você não tiver um patrocínio, você não consegue ir para frente. Realmente essa falta de visibilidade nos outros esportes que é o que faz a diferença, vamos dizer assim, às vezes para a gente conquistar um patrocínio, ter mais visão na mídia, essas coisas, então querendo ou não, tudo faz diferença. Eu acho que essa ajuda financeira é essencial para um atleta, porque se ele quiser, sei lá, se ele tem um foco, por exemplo, participar do Mundial, mas ele, ele pode se classificar e tudo mais, mas como que ele vai chegar até lá? Tem que ter uma ajuda financeira. E eu acho que hoje é muito difícil para um atleta conseguir isso sozinho, sabe? Para esportes individuais é ainda mais difícil do que para esportes coletivos, porque ninguém quer patrocinar um atleta só. É que hoje a gente queria ir para todas as competições, só que a nossa mãe disse que não dava porque a gente estava sem dinheiro. Daí a gente gostava muito do bolo da nossa mãe, daí a gente queria vender. Eu e minha irmã, a gente viu que não estava fácil pra gente, pra fazer as maiôs e pagar as competições. Aí a gente teve a ideia, vamos fazer bolo pra conseguir, sabe? Que a gente sabe que o bolo da nossa mãe é muito bom, pra conseguir dinheiro pra gente viajar. Aí a gente falou com a minha mãe, pra ela postar no Facebook, no grupo das Alices, aí ela postou. E aí depois de 1 hora, assim, tinha um monte de curtida, de comentário pedindo pra fazer, que queria ajudar a gente. A gente tá vendendo bolo pra isso, né? Pra conseguir dinheiro pra pagar as despesas. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, a gente fica no bolo fazendo as massas e tal. Aí o meu irmão, ele fica no computador fazendo o planejamento. Minha mãe e meu pai também, eles veem o lugar que a gente vai. E minha mãe posta no grupo. A gente precisa de 800 bolos, porque tá muito caro para ir, principalmente para o Uruguai. Cenoura de formigueiro e de chocolate é 25. E de toalha felpuda, se eu não me engano, que eu não me lembro, acho que é 34. Financeiramente a gente está fazendo os bolos, né? E a gente está treinando muito, muito para tentar conseguir o lugar que a gente quer. Brasil, a memória é muito curta. A gente fala que é um jargão, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? Segundo lugar não vale, né? Se você é campeão, não é. Então as coisas são difíceis, né? Por exemplo, eu joguei 2 anos na Universidade de Houston, né? E às vezes que eu vou para lá, sou recebido, né, muito bem, todo mundo sabe quem eu fui, porque eu joguei 2 anos em Houston. Né, eu tenho uma história lá. Aqui, se eu for no Sírio, em São Paulo, no clube que eu joguei 5 anos, os caras não vão me deixar entrar, não vão reconhecer. Então, ser esportista no Brasil é muito difícil. Até então a gente ganha apoio, a gente tem um pouquinho de apoio do governo, mas a gente nunca sabe até onde vai durar isso. Eu acredito que daqui muitos anos a gente talvez seja uma potência. Claro, tem a questão de falta de incentivo, a questão de que aqui tudo é mais difícil,
Mas eu acho que se a gente não bater de frente com isso, o Brasil nunca vai crescer nesse sentido, sabe? Passei por um momento bem difícil em 2014, né? Eu operei meu ombro e fiquei 6 meses fora da piscina, aí, basicamente, né? Que foi um período crítico, na realidade. 2014 é bem no meio do ciclo, né? Então você fica naquela indecisão de como é que vai ser. E nesse tempo eu falei assim, acho que não vai dar, né? Porque eu vi meu corpo inteiro modificar justamente em virtude dessa cirurgia. Puxa, naquele momento foi realmente assustador para mim, porque eu nunca tinha passado por uma experiência daquela, né? Um dia antes de viajar para o circuito mundial, eu estava disputando o campeonato sul-brasileiro em São Paulo e na final eu fraturei fíbula e tíbia. Em poucas horas eu ia para Pindamonhangaba para a concentração com a seleção brasileira e depois de 3 dias eu viajava para a Alemanha para disputar o circuito mundial. Mas depois acho que eu passei por cima disso aí, né? A cabeça me ajudou muito, meus pais me ajudaram muito também, minha família está sempre comigo desde sempre, né? Desde que eu resolvi me tornar um atleta profissional, eles estão me apoiando, viajam comigo para onde dá e acho que é graças a eles que eu não desisti. Isso acho que foi o pior momento assim da minha carreira, porque quando eu estava ganhando tudo, eu achava que ia conseguir, de repente do nada assim tudo foi por água abaixo. Tudo que eu treinei parece que, sabe, acabou ali, eu achava que não ia conseguir me recuperar, sabe? Mas eu consegui superar isso e... Eles não perderam a confiança em mim, sabiam que eu poderia estar numa Olimpíada, vamos dizer assim, passando por todas as adversidades e estar melhor do que eu uma vez já fui, né? Então acho que é isso que me motiva até hoje, né, a continuar nadando. No primeiro momento eu achei que estava tudo acabado, só que com o passar dos meses eu falava, não, eu vou conseguir me recuperar. Eu precisava dessa superação, entendeu? Eu precisava conquistar tudo que eu tinha perdido naquela luta. Depois que eu voltei da minha lesão, eu fui com um foco para conseguir entrar de novo na seleção brasileira de base. Foi isso que eu fiz, treinei para isso e consegui entrar novamente. Vamos para a Olimpíada! É assim. Experiência igual a Olimpíada. A Olimpíada é muito único, né? Pelo menos no meu esporte, mas acredito que em todos os esportes, né? Por mais que tenha Copa do Mundo, por mais que tenha Mundial, não vai ter nada parecido igual a Olimpíada. E principalmente em casa. Tipo, isso sem dúvida não vai ter nada igual. E ter passado por tudo aquilo, ter sentido cada momento, cada pressãozinha, cada pessoa que chegava perguntava o que você joga, o que você vai fazer, como é que vocês estão, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Isso até dos seguranças da vila, isso dos voluntários, então tipo, isso pra gente é sensacional, porque ninguém tá nem aí. Uma coisa é uns caras do vôlei lá, que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem que é, e eles recebem apoio toda hora. Agora a gente não, a gente recebe aquilo, e eu tenho certeza que influenciou muito nos resultados positivos. Olha, é a primeira vez que eu tô falando isso, cara, acredita? Por uma câmera. Ainda, né? Me perguntaram já, mas eu dei outra resposta. Acho que eu vou dar uma resposta sincera para você, né? O que acontece comigo, na realidade, foi um erro de tática muito grande que eu tive na minha prova. Eu estava nadando bem no meio da piscina
e simplesmente acabei não olhando. Então eu tinha 2 atletas do meu lado, né? Eu na raia 5, na raia 6 e na raia 4 eu tinha 2 atletas que estavam com tempos bons. E na raia número 3 tinha um japonês. Então, no caso, foi ainda a prova de acordo com o que eu estava fazendo, na parte do costas, que foi onde eu dei uma segurada muito boa para poder terminar a prova mais forte. Eu acabei dando um vacilo nessa parte, que meu nado de costas na Olimpíada estava assim, excelente, então eu poderia realmente ter passado muito na frente deles e ter só segurado. E eu acabei por fazer a tática inversa, né, que era passar o primeiro 100 mais devagar e acelerar no segundo 100. E isso me custou uma vaga na final, logicamente. Aqueles 10 minutinhos antes de entrar e olhando o adversário, você ali com a equipe, pensando 1000 coisas que podia acontecer. E agora, né? Como é que a gente ia fazer? Quando a gente entrou, quando a gente foi subindo ali e tal, eu lembro que eu comecei a tremer a mão direita, eu jogo com a esquerda, o canhoto, começou a tremer a mão direita e não parava, assim. Eu me sentia, nossa, o que tá acontecendo, sabe? Porque você vê tanta gente assim em volta, todo mundo olhando, isso em TV olhando, isso várias coisas, né? Bom, chegando até em quarto na minha série, eu tô dentro. E eu esqueci de olhar o japonês, cara. A hora que eu consegui olhar o japonês, eu tava assim, ele tava mais de um corpo na minha frente. E como eu dei a série mais fraca, então eu falei assim, bom, cheguei em quarto, agora cruzo o dedo para entrar na final, porque vai ser arriscado. Mas acho que me custou isso aí, esse erro de tática, esse erro de observação me custou a vaga na final. Então, na hora que eu bati a mão na parede, olhei meu tempo, falei, bom, vai ser na sorte. Acabei ficando em nono, vamos dizer assim, aquele gostinho de quero mais ficou assim. Mas acho que tudo tem um porquê nessa vida, né? Até os outros atletas que tem medalhista olímpico, não sei, várias medalhas em ranking mundial, olhando e vendo o que vai ser daquilo e tudo mais, né? A gente nunca teve isso, né? Poxa, pouca gente assiste esgrima. Então acho que, poxa, foi sensacional, sabe? Aquela torcida chamando, aquela coisa, acho que nunca mais vai ter aquilo, sabe? Esse foi único, nunca mais vai ter igual. E você vê que com esse evento que a gente teve, essa grande Olimpíada que a gente teve aí, foi uma coisa muito mágica, porque a gente conseguiu aproximar o público, conseguiu, vamos dizer assim, aparecer um pouco mais, saber quem que é quem em cada esporte. E uma coisa que aconteceu comigo que eu basicamente acho que nunca tinha visto, nunca tinha ouvido mais de 10 mil pessoas gritarem meu nome, né? E isso é uma coisa que para mim valeu muito, sabe? E poder trazer o público para próximo do esporte, fazer o público entender o que é cada esporte, ou seja, a esgrima, seja um pouco do vôlei de praia, seja um pouco do hipismo, da natação. Então o público não tinha esse costume. Normalmente é só o futebol, ou às vezes é um outro esporte muito, muito pouco falado. Então, de repente, assim, a gente tem tudo isso na nossa mão, a gente conseguiu levar para o público brasileiro um pouquinho do gostinho do que é ser atleta. Pretendo fazer uma preparação boa, principalmente fora do país. Quero ganhar o máximo de experiência possível nesses 2 primeiros anos. Quero dar de tudo para ver até onde eu posso. E nos outros 2 anos é focar total na classificação. No começo do ano, meu planejamento era terminar o ano como o primeiro do ranking e prestar vestibular para educação física. Esse era meu objetivo. Só que com tudo que está acontecendo, com todas as competições que eu participei, com todos os comentários que a confederação vem fazendo, meu objetivo já mudou. Eu quero me dedicar ao judô ano que vem e dar um tempo nos estudos, continuar com o curso de inglês, porque o inglês é fundamental em campeonato internacional. E para 2018 começar a pensar em uma faculdade, talvez um intercâmbio, mas tudo voltado para o judô. Eu era um cara que ia trabalhar com basquete, eu tinha vivido o basquete no mais alto nível, né, ido a 2 Olimpíadas, 3 mundiais, mas eu não tinha condições de passar o que eu sabia para os meus alunos, então eu tive que voltar a estudar, né? E o atleta de alto nível tem que, né, ser modesto, né, o suficiente para reconhecer isso. É muito difícil prever o que acontece nesse próximo ciclo olímpico, então acho que tudo que a gente tem que fazer agora é vivenciar momentos por momentos, não pode pular fase, não pode... E aproveitar que esse pós-momento, pós-olímpico, vamos dizer assim, essa ressaca olímpica para dar uma descansada agora e rever todo o planejamento para começar bem esse ciclo. Eu tenho que ter o plano B, né? Caso esse esporte não der certo, vou fazer faculdade já. Já não, né? Vou tentar fazer. Ser atleta não é a mesma coisa que ser educador. Quando você cai no campo de trabalho é completamente diferente, né? Então você tem que se preparar para o momento que você vai parar para a carreira. E na verdade eu não tinha me preparado, né? Eu parei assim,
Falei, cansei, não vou mais jogar. Cheguei em casa um dia, falei, não vou mais jogar. E aí, voltei para Curitiba e recomecei a minha vida, né? Comecei a dar aula, dar treino e fui estudar, né? Para poder estar nessa vida acadêmica, de técnica, esportiva, que eu estou hoje em dia. Em 2014, quando eu passei por aquela lesão no ombro, eu achei que eu não fosse voltar e consegui voltar, dei a volta por cima e trouxe não uma, mas 2 medalhas de ouro, né? Então acho que isso foi a melhor afirmação que eu pude ter, que eu estava no caminho certo, de conseguir conquistar tudo que eu sonhava no momento. A minha medalha preferida é a do Brasileiro de 2013. Isso aqui. Foi a primeira medalha de brasileiro que eu consegui. Quando eu pensei que tudo ia dar errado, quando eu falei, essa é a minha última chance, quando eu quis, eu pensava assim, esse é o momento que eu tenho que decidir se eu quero isso pra mim. E foi quando eu ganhei essa medalha, foi pro meu primeiro campeonato brasileiro. E logo em seguida eu classifiquei para o Pan-Americano, no qual me consagrei campeã também. Mas foi a partir dessa medalha que eu soube que era a judô que eu queria para minha vida. Essa daqui, que é de ouro, foi a minha primeira competição que eu fiz, que eu tirei ouro no conjunto. Daí foi em 2013 em Maceió. Como foi a minha primeira, eu estava muito nervosa, mas já nas outras foi normal, daí chega lá na hora e não fica nervosa. Essa daqui foi quando eu fui a melhor atleta do infantil da nossa equipe. Foi no ano retrasado. Então você sente todo o treinamento, você vê que toda a dedicação que você teve, tudo que você fez valeu muito a pena, né? E a hora que coloca essa medalha no pescoço, quando eu coloquei ano passado essa medalha no meu pescoço, foi uma coisa incrível para mim, né? Além de ser um fato inédito, que nunca tinha acontecido na minha vida, ser campeão pan-americano, eu pude sentir tudo que eu passei, sabe? Ver que eu não estava no caminho certo, realmente estava me dedicando além do que eu podia fazer, então superando meus limites diariamente. E eu queria muito essa medalha. A minha favorita no momento é essas duas. Essas 2 medalhas são do Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano desse ano, que elas foram importantíssimas para me manter como primeira do ranking. E são meus xodós. Gosto muito delas. Eu sou bicampeã pan-americana agora e espero continuar assim, conseguir mais campeonatos internacionais a partir dela. Essa aqui, ela foi ano passado também, onde eu consegui a melhor colocação da minha categoria no juvenil e eu fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, mas foi muito bom a sensação. Quando ela falou meu nome, eu não acreditei que tinha sido eu, sabe? Aí depois caiu a ficha pra mim que fui eu que consegui essa medalha e foi muito boa a sensação, foi uma sensação de felicidade. Essa aqui, ela foi esse ano, ela foi em julho e ela foi a minha melhor colocação no juvenil, que é na competição de conjunto juvenil, e foi prata e foi a nossa melhor pontuação. Porque a medalha, vamos dizer assim, todo mundo olha pela medalha, mas não vê o que aconteceu nesse período, né? Então, para o leigo é muito fácil virar e falar assim, poxa, a natação não conquistou medalha, mas não tinha um selo, tinha fulano, não tinha sei quem. Mas a gente tem todo um processo que acontece. A Olimpíada não é feita em 6 meses, a Olimpíada são 4 anos, às vezes 8 anos. Eu acho que você, sei lá, conseguir uma medalha para o seu país e mostrar para o Brasil inteiro que você pode, que você existe, que o esporte existe, que pode mudar vidas, eu acho que é essencial, sabe?